Continuando os nossos problemas com conversão de unidades, vamos para o 6, exercício 6. Quando jogava boliche, Renato percebeu que as bolas levavam em média 5 segundos para atingir os pinos. Alguém havia dito que isso correspondia a uma velocidade média de 28,8 km por hora. Qual o comprimento da pista de boliche? Bom, ou a gente calcula essa distância da pista, comprimento, em metros ou em quilômetros, né? E outra coisa, ele falou que o tempo é 5 segundos e aqui ele colocou em hora. Então a gente vai ter que fazer essa conversão, certo? Uma das maneiras de fazer é simplesmente você já transformar os 5 segundos para hora, né? Para transformar em hora, você vai dividir por 60 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 3.600, como a gente viu na tabela da aula anterior. Então, 5 segundos dividido por 3.600, você tem quanto representa isso em hora. E como eu tenho a velocidade em quilômetro por hora, vai dar certinho. E por que eu estou multiplicando, né, o tempo pela velocidade? Lembra daquela fórmula, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Como ele quer saber a distância, você tem que isolar a distância nessa equação, né? Isolando a distância, você vai passar o tempo para o outro lado, que vai ficar velocidade vezes o tempo, ou tempo vezes velocidade, não importa a ordem. Nesse caso, eu coloquei tempo vezes velocidade, que eu tenho a distância exata, né? Como está em quilômetros, vão dar 0,04 quilômetros. Como não é uma distância muito grande, a gente converte isso para metro, que vai dar 40 metros. Então, basicamente, uma conversão de tempo e aplicação da fórmula V igual a ΔS sobre ΔT, ou distância dividido pelo tempo. 7. O ônibus andou 3 horas e 20 a uma velocidade média de 85 km por hora. Após uma parada de 20 minutos, reiniciou a viagem andando 4 horas e 15 a 90 km por hora. Então o exercício tem 3 partes. Uma parte que ele anda, a parada e outra parte que ele anda. Primeira pergunta, qual foi o tempo de viagem? Essa é bem tranquila, basta somar todos os tempos, né? Então 3 horas e 20 mais 20 minutos de parada, mais 4 horas e 15, que vão dar 7 horas e 55 de viagem. A segunda, qual foi a distância percorrida pelo ônibus na viagem? A distância você pode fazer em duas etapas, né? A primeira que ele andou, mais a segunda que ele andou ali também. Então vamos lá. A primeira já está respondida aqui, 7 horas e 55, basta somar. Eu coloquei assim, ó, como eu já falei no exercício anterior, quando eu tenho a fórmula V igual a distância dividido pelo tempo, e eu quero saber a distância, isolando ela, você tem que D é igual a VT, né? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. E tá aqui, ó, velocidade vezes o tempo da primeira parte do percurso, mais velocidade vezes o tempo da segunda parte do percurso. Agora que surge outra pergunta. Da onde vem esse 3, esse 1/3? Da onde vem esse 4, esse 1/4? Do tempo, né? Então, se são 3 horas e 20, são 3 horas mais 1/3 de hora, porque 20 minutos são 1/3 de hora. 3 horas mais 1/3 de hora. Na segunda etapa, são 4 horas e 15. Então, tenho 4 horas mais 1/4 da hora, 1/4 de 60, né? Que é 15. Nesse caso aqui, 1/3 de 60, que vai dar 20. Então, essas frações é bom saber também. Então, por exemplo, se fosse 4 horas e 10 minutos, né? Se fosse 10 minutos, você colocaria 1/6, né? Que os 10 minutos representam 1/6 da hora, certo? Então, aqui eu tenho tempo vezes a velocidade do primeiro percurso, o tempo vezes a velocidade do segundo percurso, do trajeto, somando as duas, né, fazendo os cálculos, eu chego em 3.995 dividido por 6, que dá aproximadamente 665,83 quilômetros. Tranquilo? Próximo. O motociclista andou metade de um percurso de 360 quilômetros, a velocidade média de 60 por hora, e a outra metade, a velocidade média de 80 por hora. Quanto tempo levou para fazer a viagem? Então você tem dois momentos. A metade de 360 quilômetros é 180. Se ele tem a velocidade e a distância, é só calcular o tempo. Então, na primeira parte do percurso, ele andou 180 numa velocidade de 60. Aplicando a nossa famosa fórmula,
velocidade, distância sobre tempo, e eu quero saber o tempo, né? Isola o tempo, passa a velocidade aqui para baixo. 180 por 60, você tem 3 horas na primeira metade do percurso. Se a primeira metade foi 180, a segunda metade também é 180. Então, na segunda parte, ele andou mais 180 km a velocidade de 80. Aplicar a mesma fórmula, só que agora a gente vai colocar VM2, né, que é velocidade média 2, porque é um percurso 2, né, segunda parte do exercício, e o tempo 2. Isolando o tempo, passando a velocidade para baixo, 180 por 80, 2,25. Somando esses dois tempos aqui, nós temos 5,25 horas, e convertendo esse 0,25 do final para minutos, né, multiplicando por 60, você tem 15 minutos. Então são 5 horas e 15 minutos no percurso total. Último exercício, Eugênio percorreu metade da distância de São Paulo ao Rio de Janeiro em 3 horas e a outra metade em 2 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida por Eugênio durante o percurso, sabendo que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 435 quilômetros? Então vamos lá. Ele passou o tempo, passou a distância, só calcular a velocidade média, né? Sem segredo nenhum. Então, como ele colocou duas etapas, a primeira seria 3 horas, a outra 2 horas, 5 horas. A distância total, 435, então é ΔS sobre ΔT, né? Distância dividido pelo tempo, que você obtém a velocidade. Já está em quilômetro, já está em hora, então a velocidade já vai sair em quilômetro por hora certinho. 87 quilômetros por hora. Para quem acompanha pelo material etapa, existem os exercícios adicionais e os recomendados para essas últimas aulas são de 13 até o 20.